E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com o mangá de Chainsaw Man, capítulo 195 e 196, onde a gente teve a Asa contando que a Ioro é muito mais perigosa do que a gente imaginava. Além disso, também tivemos uma nova personagem aparecendo e, ao que tudo indica, deve ser mesmo o Demônio da Morte, né? Embora eu ainda não crave isso totalmente, né? Porque principalmente nesse capítulo, nesse último que a gente teve, eu tive uma certa impressão aí com relação a ela, né? Mas dito isso também, eu achei a personagem bem legal, cara, bem divertida, ela também é engraçada, ela tem um jeito bem estranho, né? Que lembra uma outra personagem, mas daqui a pouco eu falo sobre isso daí. E por falar nisso, quando ela apareceu, a gente meio que ressuscitou uma certa teoria lá de trás, né? Bem antiga essa teoria. Sinceramente, eu nem lembrava mais dela, porque eu nunca levei muito a sério isso. Pensei que não fazia muito sentido e tal, era meio que só um chute aleatório. Só que, caso essa personagem seja realmente o demônio da morte, aí começa a fazer sentido. Aí eu falo, bom, aí pode ser que seja mesmo, né? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso daí também. E claro, né, a gente também teve a volta aí do falso Chainsaw Man. Só que isso também gera uma outra dúvida, porque será que esse falso Chainsaw Man é aquele mesmo que a gente viu lá atrás, né, lá no começo praticamente dessa segunda parte? Ou será que esse aqui é um outro, né? Bom, também fica essa dúvida aí. Então, dito tudo isso aí, bora lá falar de tudo que rolou nesses capítulos, né? E só lembrando, semana que vem não teremos capítulo, né? Volta aí dia 25. E bom, a gente já começa, né, com aquele clímax envolvendo a Ioro e o Denji, porque eles estavam brincando de destruir prédios. Uma brincadeira muito sadia. Só que aí, do nada, a Asa ela assume o corpo da Ioro, né? Depois de muito tempo ela volta e você vê que ela tá desesperada. E aí ela aponta pro Denji, né? Como se fosse mandar um bang nele. Só que aí ela também aborta essa missão e mira nela mesma, né? E aí ela dá um ultimato ali pro Denji, falando: ou você acaba comigo, ou eu acabo com você. Isso é essencial. Uma das duas coisas tem que acontecer, né? O Denji fica ali meio que perdido, sem entender nada, normal, né? E aí o Denji, ele tenta acalmá-la, né? Falando que, pô, mas a gente não tinha combinado de que ia derrotar o demônio da morte juntos e tal, que a gente ia lutar, né? Só que a Asa fala que derrotar esse demônio não vai adiantar nada, porque ela acabou descobrindo, né, quais são os verdadeiros planos da Ioro, e é muito pior do que eles poderiam imaginar. Na verdade, esse plano dela é tão terrível que é pior do que a própria extinção da humanidade. Ela não consegue nem falar, não tem nem coragem de falar esse plano da Ioro, né? E aí você fica, pô, mas o que poderia ser pior do que a extinção da humanidade, né? Que acabar com tudo de uma vez. E aí, eu acho que tem duas alternativas aqui. Uma delas seria a escravidão total de toda a humanidade, e a segunda seria, sei lá, a Yoro transformar todo mundo em armas, né? Então, tipo, tudo seria de posse dela. Ou seja, com isso ela seria praticamente a rainha do mundo, né? Eu acho que tem essas possibilidades aí, né? Talvez tenha outras, né? Mas eu pensei nessas duas aqui. Mas enfim, e aí você vê todo o desespero que a Asa tá. Ela tá ali assustadíssima, né? E ela fala, pô, eu tava enganado esse tempo todo. Eu sempre pensei que eu poderia ser amiga da Yoro e tal, de repente fazer ela mudar, alguma coisa assim, né? Só que agora ela tem certeza que é completamente inútil, né? Como a gente já viu isso sendo falado antes, a Yoro é um demônio, né? E aí ela fala pro Denji, pô, acaba comigo, né? Que a gente tem que parar isso de alguma forma. Ou sendo com a minha destruição, ou sendo com a sua destruição. Só que ela fala que não tem coragem, né? De tirar ali a própria vida dela, né? Então ela pede pro Denji fazer. E aí, cara, o Denji é incrível, velho. Porque ele fala, tá bom. E aí ele pega uma cadeira e tenta dar uma cadeirada na asa. Eu falei, como assim, cara? Ia matar na cadeirada? Eu ri muito disso daqui, cara. Não tem como. Isso aqui é muito engraçado. E a própria Asa, né? Ela fica com raiva, ela fala, poxa, mas por que você fez isso? Você é um louco e tal, você é um maníaco, que não sei o quê. O Denji, ué, mas não foi você que pediu? Eu pedi, mas eu pensei que você fosse hesitar um pouquinho e tal, que não seria desse jeito, assim, né? E aí o Denji ele fala, não, eu fiz isso aqui porque eu percebi que você não quer morrer, né? Não é isso que você quer, então não faria isso, né? Aí ela para um pouquinho, ela respira, né? Você vê que ela senta ali no chão, aí o Denji fica ali junto com ela e tal. Bem bonitinho esse momento, aliás, né? Você vê que ela meio que começa a desabafar ali com ele, né? Falando que ela se sente culpada, né? Por todas as mortes que a Yoro fez, né? Porque, embora ela não tivesse no controle, né? É o corpo dela. Então ela sente essa culpa mesmo, né?
Só que aí o Denji, né, tenta acalmá-la ali, falando, não, vamos fazer o seguinte, a gente derrota esse demônio da morte e depois a gente vê o que acontece. Né? E aí vem outra coisa engraçada, cara, porque o Denji fala, tá bom, mas esquece isso daí e vamos continuar destruindo os prédios, né? Aí a Asa olha assim e acho que vai continuar fazendo isso mesmo, né? Cara, a relação desses dois assim é muito estranha, mas é legal de acompanhar também ao mesmo tempo, cara. É muito bizarro. E bom, seguindo aí, agora a gente começa a acompanhar o colégio lá da FAME, né? O pessoal realmente está se preparando lá para o festival escolar, então a gente vê eles fazendo cartaz, fazendo um monte de coisa e tal. E você até pensa assim, pô, mas a cidade não está toda destruída, não está tudo caindo aos pedaços, está tipo uma guerra rolando ali, o pessoal está fazendo isso. Realmente, né? Mas tem um motivo, né? E eu achei bem satisfatório disso de passagem, esse motivo aí. Mas enfim, e aí aparece o diretor, acho que é o diretor ou um professor ali qualquer, né? Falando que, olha, a gente vai receber aqui uma aluna transferida, né? Uma nova aluna aí, vai ajudar aí com vocês, tá? Vai ficar com vocês aí. Aí aparece ela, né? E de cara você já percebe, cara, ela é muito parecida com a Kobeni. Assim, não em aparência, mas assim, o jeito dela, todos os trejeitos, a forma como ela se porta é idêntico a Kobeni, né? Só que aí você já repara, né? Os olhos diferenciados, né? Aqueles olhos ali de demônios de alto nível. E aí, quando apareceu ela nesse capítulo, né? Todo mundo pensou que, deve ser o demônio da morte, né? Eles estavam falando o tempo todo sobre isso, né? E de repente brota essa garota transferida do nada, né? Então faz todo sentido. Embora tinha também algumas outras teorias. Por exemplo, poderia ser o demônio da peste, né? Esse outro cavaleiro que em teoria não apareceu, né? Poderia ser. Também poderia ser essa que era o que eu achava que seria, né? O demônio do sangue, né? A Power voltando aí, né? Só que de outra forma, né? Obviamente, né? E era o que eu achava. Essa era meu palpite, né? Ou também poderia ser o demônio do controle, né? Então, teoricamente, a Nayuta ela realmente teria morrido, né? Naquele acidente lá do sushi e já reencarnou de novo, né? Já voltou aí de outro jeito. Mas aparentemente não. Eu acho que, sei lá, 95% de chance de ser o demônio da morte, né? E de novo, eu ainda acho que a Nayuta tá viva, né? Mas vamos ver, vamos ver. Mas enfim, voltando aí onde a gente estava, né? E assim que chega essa aluna nova, né? A gente já percebe que ela tem um jeito todo retraído, assim, ela parece ser muito tímida, parece que ela tá sempre chorando ali o tempo inteiro, e ela fala que tá ali para salvar todo mundo, né? E aí ela começa a interagir com o pessoal ali, né? Na verdade, os alunos que tentam se aproximar um pouquinho dela ali, né? Vamos ajudar aqui, né? Fazer os preparativos aqui pro festival e tal, né? Só que ela começa a falar com o pessoal de um jeito, cara. Ela tipo, que pena, coitadinho de vocês e tal. Meu Deus do céu, que horrível que vai acontecer. Eu tenho que salvar vocês. E aí isso começa a deixar um clima meio esquisito ali, né? Porque, pô, tem uma garota ali chorando pra caramba o tempo inteiro e tal, falando que tá com pena de todo mundo, né? E aí os garotos, né, eles se reúnem ali e pegam outro aluno ali, né? Deve ser tipo o carinha legal da sala. Né? Eles falam, pô, fala lá com ela e tal, tenta resolver essa situação aí, né? E aí o garoto vai, né? E parece que ele é bem gente fina mesmo, né? Ele fala mal de boaça lá com ela e tal, né? Tipo, pô, tu não quer ajudar a gente não e tal, né? Pô, tem aqui uns enfeites pra gente fazer, pô, vai ser divertido, de repente você para aí de chorar, que não sei o que, né? Aí ela olha assim, bom, tá bom, eu ajudo. Se isso aí vai ajudar a salvar vocês, então tudo bem, né? Aí ele fala, beleza, então leva esse lixo lá pra fora, né? Aí, aí ela fala assim, não, peraí, mas aí também já é demais, né? Pô, eu sou muito especial, fazer um negócio desse, isso aí qualquer um pode fazer, né? Por que não faz você? Por que você não vai levar lá? Porque eu tento usar minhas habilidades especiais para salvar as pessoas, né? Aí o garoto olha assim, aí, ele vai e leva. Eu falei, caramba, é muito gente fina esse garoto. E aí ela vai e fala assim, ufa, menos uma preocupação. E tipo assim, cara, se ela não tivesse esses olhos diferenciados, eu juraria que ela é o demônio do estresse, cara. Porque ela é toda neurótica o tempo inteiro. E assim, vamos lá. Vocês já devem ter percebido que ela realmente parece muito uma Kobeni, cara. Mas muito. Os trejeitos dela, a forma dela se portar, até o jeito dela falar também, né? Esse jeito assim meio preocupado o tempo inteiro, né? E devido a isso, eu acabei lembrando, cara, de uma teoria muito antiga. Pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi. Lá na época do anime que tava passando ainda, né? Que era o pessoal comentava, né, de que a Kobeni ela teria um contrato com o demônio da morte. E eles achavam isso porque ela sempre escapava de situações impossíveis e tal, né? Porque, tipo,
ela já sobreviveu a tanta coisa, né? Aquele acidente lá no caso da Makima, depois o, o Pochita ficando junto dela ali e tal, e ela sempre se livra de algum jeito, né? Nada acontece com ela. Então criaram essa teoria aí, né? Só que assim, eu nunca levei isso muito a sério, porque eu pensava que, isso não faz sentido, né? Meio que um chute, assim, se ela tivesse contrato com um tal demônio, poderia ser qualquer um, né? Só que vendo como que esse demônio é tão parecido com ela, olha, eu já não descarto totalmente essa teoria aí não, né? Mas quem sabe? Aliás, faz tempo também que a Cobain não aparece, né? Mas enfim, seguindo aí. Então, depois desse lance aí do lixo e tal, e da garota continuar ali chorando o tempo inteiro, né? O pessoal começa a ficar meio com raiva dela, né? Porque, tipo, como é que a gente lida com ela? Ela toda esquisitona aí e tal, aí não para de chorar. Aí chega um outro lá e fala: se você quiser ajudar a gente, faz o seguinte, vai lá pra fora, fica matando formiga lá. E o pior é que ela vai. Ela vai lá pro jardim e tá, fica matando umas formiguinhas ali e tal, esmagando elas ali com o dedo, né? E aí volta aquele garoto, né? O bacaninha, né? O garoto legal. Né? Ele vai lá conversar com ela. E aí ele começa a explicar o motivo deles estarem fazendo aquele festival. Porque todos aqueles alunos ali passaram por coisas horríveis, perderam famílias, perderam as casas, né? Porque tá um caos completo na cidade, né? E a escola é o único lugar onde eles conseguem rir um pouco, né? Se distrair de tudo que está acontecendo. Por isso, o festival, né? Então ele pede para ela, né? Poxa, vamos ajudar a gente, né? Tenta sorrir um pouquinho ali pro pessoal e tal, né? Eu falei, caramba, mano, olha esse garoto legal, né? E repararam como esse figurante que apareceu aí do nada, ele tá tendo bastante destaque nesse capítulo aqui, cara. Eu até cheguei a pensar por um momento que, já pensou, cara, se a gente começar a acompanhar um pouco desses dois aqui, e esse carinha acabar mudando o demônio da morte, né? Caso ela realmente seja, olha, seria um desenvolvimento até interessante aí. Mas enfim, só que aí vem e ela surpreende com a resposta dela, né? Porque ela fala, olha, na verdade esse festival vai ser um fracasso, vai dar tudo errado. Ele não entende o que ela quer dizer com isso, né? E aí, né, a gente tem uma certa mudança no jeito dela falar, né? Aqui ela se portou de uma forma um pouco diferente, porque ela se aproxima dele, ela coloca a mão na cabeça dele e fala que vai libertá-lo desse sofrimento, do sofrimento desse mundo, né? E vai fazer isso matando ele. Então, será que o poder dela é esse? Só de encostar uma pessoa é o suficiente para matá-la, né? Ou seja, com a vontade dela, ela simplesmente encosta e fala morra e acabou? Pode ser, né? Só que antes que ela possa fazer qualquer coisa, a gente começa a escutar o som de motosserras, né? E aí ela olha pro alto, né? E vê lá o Chainsaw Man no topo do prédio e tal. Ele tá fazendo meio que um discurso ali, falando que vai lutar pela justiça, que não sei o quê, que ele vem em socorro das pessoas que estão precisando. E ele é o ser que derrota demônios com poderes demoníacos, né? Então ele pula lá de cima e a gente vê essa forma dele, que é uma forma que tá bizarra, né? Porque parece que é uma forma assim, é igual, né, o Pochita naquela forma dele, só que parece que é feito de osso misturado com músculo e parece que tá derretendo, sei lá, um troço bizarro, cara. O que me deixou na dúvida, né? Pô, será que esse aqui é aquele mesmo que a gente viu lá atrás, cara? Porque, assim, de aparência, tá parecendo outro, né? Mas vai saber. E o mais interessante disso é que a garota ali falou, né? Mais um aí para poder salvar, né? E assim, o capítulo ele encerra aqui. Então, vamos falar sobre umas coisinhas aqui que eu percebi durante esse capítulo. A primeira delas é com relação a esse Chainsaw Man que apareceu aí, esse falso Chainsaw Man, né? Eu pensei na hora, né, que poderia ser um outro, justamente por causa dessa garota, né? Porque ela falou, vou salvar ele. Isso aqui pode ser uma oportunidade do Fujimoto mostrar o poder desse demônio, né? Caso ela seja o demônio da morte, né? Tipo, ela vai derrotar esse Chainsaw Man, que em teoria seria muito poderoso, sei lá, só tocando nele, ou falando, morra, alguma coisa assim, para mostrar o quanto que ela é poderosa, né? Já pensou se fosse um negócio desse, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E aí lembra que eu falei que tinha uns motivos que eu achava que talvez essa garota não seja o demônio da morte, né? Então tem duas coisas. A primeira delas, lembra que quando a Yoro conversou com o Denji, ela falou que quando o demônio da morte aparecesse nesse mundo, todos os demônios apareceriam para saudar ele, né, para receber ele, alguma coisa assim. Só que quando essa garota apareceu, meio que ela brotou do nada, veio transferida de um outro colégio e não aconteceu nada demais quando ela chegou. Ela simplesmente começou a conversar ali com o pessoal e só, né? Então, não sei, não sei mesmo.
E o segundo motivo é o seguinte: durante todo esse último capítulo aí, né, o 196, o jeito que ela falava me chamou a atenção. Porque você pode imaginar o seguinte: esse lance dela falar que vai salvar todo mundo, né? É a forma como ela enxerga a morte, né? Como uma forma de salvação. Só que o jeito que ela falava me parecia que ela estava mais com medo de outra coisa do que só pensando em salvar o pessoal. Porque é como se ela soubesse que, algo terrível vai acontecer, eu prefiro acabar com vocês antes, né? Eu tive essa sensação do jeito que ela se portava, do jeito que ela falava. Por isso que eu imaginei, pô, será que ela não é o demônio da morte? Na verdade, ela está com medo do demônio da morte. E por isso que ela quer acabar com essas pessoas antes que ele chegue, porque seria mais terrível ainda. É uma possibilidade aí também. Mas como eu falei no começo, né? Eu acho que 95% de chance dessa garota ser realmente o demônio da morte, né? Mas vamos ver aí no próximo capítulo, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do capítulo, né? Gostou, não gostou? Tem alguma teoria? Comenta aí. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, para seus parentes, para seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.